Em um vídeo recente eu falei para vocês que o Bolsonaro ele está encurralado. Eu até acabei trazendo um texto do Thales Faria. E o Bolsonaro ele está encurralado por conta da CPI, que o Senado vai ter que instaurar, porque por mais que os senadores quiseram fazer um jogo de cena, eles conseguiram assinaturas suficientes e o STF está obrigando o Senado a abrir esse inquérito. Então é uma complicação, o Bolsonaro está sendo pressionado pelo Senado e também ele está sendo pressionado na Câmara dos Deputados por conta do orçamento. E nós já falamos muito da CPI. E essa CPI vai pegar fogo, porque o Mandetta disse que vai pegar fogo. E nós já sabíamos, porque o livro do Mandetta, que a gente já acompanhou aqui no canal, mostra diversas irregularidades do Bolsonaro. Então nós podemos acreditar no que o Mandetta está dizendo. Então nós já temos esse ponto. Agora, o orçamento é uma outra situação que está pegando com o Bolsonaro. Há o medo das contas de 2021 serem rejeitadas pelo TCU. Se as contas forem rejeitadas pelo TCU, o Bolsonaro estará impedido de disputar 2022. E o pior, se o orçamento for aprovado do jeito que está, o Bolsonaro vai ter que cometer uma pedalada fiscal no Plano Safra. Justamente a pedalada fiscal que Dilma fez em 2015 e que resultou com o impeachment em 2016. Fora a possibilidade de furar o teto de gastos. A equipe econômica do governo já falou, olha, você tem que excluir essa parte do orçamento. Só que o Arthur Lira já se posicionou e falou o seguinte, olha, acordos precisam ser cumpridos. E o mercado já começou a calcular o risco do impeachment do Bolsonaro. A pressão está muito grande, mas muito grande mesmo. Por isso que eu tenho falado para vocês, nós temos que nos movimentar, nós temos que nos mobilizar. Porque é o momento de maior fraqueza do Bolsonaro. Ah, a CPI não vai dar em nada. Como você sabe que não vai dar nada? Você é senhor do futuro? Não tem como saber. Ah, se o Bolsonaro sai com o impeachment, entra o Mourão, ele é pior. Pior onde? Qual é a sua argumentação para achar que o Mourão é pior que o Bolsonaro? Sendo que em vários momentos, inclusive na pandemia, o Mourão já se posicionou contra ou já se posicionou favorável à ciência, favorável à vida, bem diferente do Bolsonaro. Então tem que rever essa história aí do Mourão ser pior que o Bolsonaro. Mas vamos usar essa matéria do UOL dizendo que o mercado já faz cálculos pelo impeachment. Olha só. Com novela do orçamento, o mercado calcula risco de impeachment de Bolsonaro. Segundo economistas, se o presidente sancionar o orçamento como está, já pode ser acusado de crime fiscal. Apenas o risco de impeachment já é suficiente para investidor se retrair e dólar subir. Professores de universidade reforçam tese que o orçamento proposto para 2021 é pior que pedaladas de Dilma. Essa história já está ocorrendo já faz algumas semanas. Por isso que nós estamos em outubro, estamos indo para o meio de outubro, amanhã já estamos na metade do mês praticamente, e nós ainda não temos um orçamento de 2021 sancionado, ele tem até o finalzinho do mês. A situação está muito complicada, mas muito complicada mesmo. São duas frentes de ataque que o Bolsonaro vai se desgastar, porque ele não tem a mínima condição de articular nada. O Bolsonaro não é alguém que articula, ele é alguém que destrói, ele é um político do confronto e não da negociação. Ele não aglutina, ele repele. E o pior é que grandes expoentes do mercado, não os puxa-sacos que estiveram com o Bolsonaro naquele jantar, o capitalismo financeiro está contra Bolsonaro, porque nós tivemos uma reportagem recentemente que várias, dezenas de variantes do vírus foram detectadas no Brasil. O Brasil é hoje uma fonte enorme de instabilidade para o capitalismo global. Porque se você tem no Brasil 4 mil pessoas morrendo por dia, como aconteceu na semana passada, o vírus correndo totalmente fora de controle e uma baixa vacinação, você corre o risco de ter novas variantes, como a variante Bolsonaro que surgiu em Manaus. Essas variantes podem ser variantes resistentes à vacina, podem ser variantes que driblam o sistema imunológico da pessoa, e podem continuar com o momento pandêmico que nós vivemos hoje. Ah, mas a população na Inglaterra não está mais morrendo porque ela já está vacinada. Se surgirem novas variantes do vírus, a vacina pode não adiantar. E mais um ano nós vamos ter de incerteza provocadas pelo coronavírus que está se multiplicando ou se mutando aqui no Brasil. E isso afeta o capitalismo financeiro, porque para o capitalismo funcionar é necessário que haja estabilidade. Qualquer tipo de instabilidade provoca ruídos no capitalismo e isso é, claro, péssimo. Por isso que os jornais internacionais, o The Economist, o The Washington Post, o Financial Times e o The New York Times, eles estão contra o Bolsonaro, porque ele é uma fonte de instabilidade do capitalismo. Se o presidente Bolsonaro assinar o orçamento de governo para 2021, como foi aprovado pelo Congresso, o risco de impeachment vai entrar definitivamente no radar do mercado. Apenas a possibilidade do processo de impedimento, mesmo que ele não vá adiante,
já é suficiente para que os investidores fiquem mais desconfiados com relação ao Brasil. E você tem o risco do impeachment, você tem a instabilidade da pandemia, é insustentável para o Bolsonaro. A consequência disso é a valorização do dólar em relação ao real e a inflação mais alta. É o que dizem economistas de instituições financeiras. Até membros do Ministério da Economia reconhecem o potencial risco de o governo ser acusado de crime fiscal. Se Bolsonaro sancionar, o risco de impeachment é enorme. José Márcio Camargo, economista-chefe da Genial Investimentos. O que nós podemos dizer? O que nós podemos dizer? Se a oposição quiser tirar o Bolsonaro, esse é o momento. E se nós tirarmos o Bolsonaro em 2021, nós vamos ter 2022 inteiro para trabalhar não pela eleição, mas para salvar vidas. E é isso o que nós precisamos fazer nesse momento. Porque não importa quem vai vencer em 2022, isso não interessa. O que interessa é que nossa vida, as nossas vidas, a vida dos nossos familiares continuem existindo, continuem presentes pelos próximos anos. É isso que nós temos que lutar. Nós temos que lutar hoje para termos um amanhã. Não podemos ficar pensando em eleição nesse momento. Pensar em eleição é uma crueldade sem tamanho. Porque independentemente se Lula, se Bolsonaro, se Dilma, se Daciolo, se João Amoedo, se o Danilo Gentili, independentemente de quem ganhar a eleição, todos os que morreram e ainda morrerão pela Covid não vão voltar. E é exatamente isso que nós temos que impedir. Mesmo o Ciro Nogueira do Centrão falando o seguinte: mas CPI não vai fazer nada pelos que estão morrendo. Pode não fazer nada pelos que estão morrendo, mas vai fazer muito para aqueles que ainda vão morrer. E nós iremos impedir muitas mortes, tirando o Bolsonaro da presidência.